Bom dia, espero que vocês estejam todos muito bem. Acordar sempre é uma alegria, né? Dormir também. Mas vocês sabiam que acordar é melhor que dormir? Eu gosto muito de acordar. E gosto também muito de dormir, porque dormir é muito bom. Mas eu adoro acordar. Eu tenho uma relação muito gostosa com o acordar, com o despertar. Porque o despertar é uma maneira da gente nascer de novo, né? E dormir, adormecer, é uma forma da gente experimentar a morte, né? Sempre que a gente dorme, sempre que a gente deita, a gente experimenta o morrer, né? Se você ainda não se abriu para essa sensação, se abre. Porque morrer não é um problema, né, gente? Morrer não deve ser um problema, apesar de que a gente tem pavor da morte, né? Mas adormecer, para mim, é sempre uma experiência de morte. Mas de morte mesmo, morte do dia, morte dos acontecimentos daquele dia que foram ruins, morte das coisas ruins daquele dia acaba, né? Quando a gente dorme, tudo que a gente viveu naquele dia de bom e de ruim, né? Olha a impermanência, né? Tudo que a gente viveu naquele dia de bom e ruim acaba. E aí você adormece e quando você acorda, um belo dia, um novo dia surge para você experimentar a vida novamente, né? Eu gosto do amanhecer, porque o amanhecer é sempre uma experiência de ressuscitar. Sempre uma experiência de ressurreição, de nascer de novo, né? E o adormecer, essa experiência de morrer, de finalizar, de finitude, de impermanência. Então eu gosto muito do acordar, tenho uma relação muito profunda com a manhã. O nosso tema de hoje é: o ebó funciona? Existe eficácia no sacrifício? Esse tema é um dos temas mais controversos das nossas tradições africanas no Brasil e no mundo. Por que esse tema é controverso? Porque esse tema, penso eu, na minha experiência, que é o tema que mais mexe com as pessoas. Porque o ebó, a prática do ebó, ela tem uma expectativa em torno dela. Tem uma expectativa em torno do resultado, não é? As pessoas querem resultados. Então, a noção de ebó, ela já está ligada na nossa mente, na nossa cabeça, a uma noção de resultado. Eu vou lá, vou no pai de santo, vou no babalaô, vou na mãe de santo, e vou fazer um ebó porque eu quero resolver isso, aquilo. Então a gente já tem aí uma perspectiva de resultado. A gente quer resultado, a gente quer resolver um problema. Então automaticamente você já entra nessa ideia de que você vai fazer um sacrifício, de que um especialista vai realizar um sacrifício que foi recomendado por um oráculo, e que você vai resolver o teu problema. Você fica nessa dinâmica, né? Você fica preso a isso. E você quer resposta, você pagou, você gastou dinheiro, você gastou o seu tempo, você investiu. Então você vai querer uma resposta disso, você vai querer uma garantia disso, inclusive, né? Mas se alguém está dizendo por aí que ebó tem garantia, está mentindo para vocês, tá? Ebó não tem garantia nenhuma. Ah, Lulu, me dá uma garantia de 15 dias do ebó? Não vou te dar garantia nenhuma. Porque não tem garantia. Não é igual o medicamento que você compra na farmácia, válido até janeiro de 2025. Não existe isso, não existe garantia. Existe uma outra coisa que eu vou explicar aqui, mas garantia não existe. Porque a eficácia do ebó depende de vários fatores. E os fatores dessa eficácia não são físicos.
Os fatores dessa eficácia não são materiais, são metafísicos, são metaquímicos. E para a gente entender essa eficácia do sacrifício, a gente precisa compreender também que metafísica é essa. Qual que é a metafísica do ebó? O que está por trás do ebó, não é verdade? As pessoas não entendem. As pessoas acham que fazer ebó é ali, matar uma galinha para outra ebó. Ebó não é isso. Isso é um dado do ebó. Matar a galinha, matar o bode, matar o que seja. É um dado do ebó, mas o ebó não se resume a matar um bicho, a sacrificar um bicho. Nem todo ebó vai bicho, tem ebó que não vai bicho. Existem outras formas de sacrifício, né? Existe ebó interno, existe ebó de comportamento, existe ebó de postura, existe ebó da mudança da mentalidade, existe ebó de sem ser com bicho. Porque ebó, a palavra ebó no Yorubá significa sacrifício. A palavra ebó não significa mágica. Ah, eu fiz o meu ebó hoje, amanhã já quero resultado. Fiz o meu ebó hoje, na semana que vem já quero resultado. Ebó não significa mágica. Ebó também não significa magia, embora exista uma magia no ebó. Mas ebó significa sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício. Um animal foi escolhido, inclusive, para morrer no meu lugar, né? Porque se eu preciso sacrificar um animal para eu poder continuar vivendo, para eu ter sorte, para eu ter caminho positivo, eu preciso agradecer esse animal, né? Porque a tradição de orixá, a tradição de Ifá, as tradições africanas em geral, não é um matadouro, gente. A gente vai lá, mata um monte de bicho, mata à vontade, mata à toda direita. Isso é antiecológico. A nossa tradição não é antiecológica. A nossa tradição é ecológica, não é antiecológica. Então a gente não é um matador que sai sacrificando à torta direita os animais assim porque eu acordei de manhã com a pá virada, vou ali no quintal, cato um galho e mato. Não, não é assim. O sacrifício é uma recomendação oracular. Ponto. Ah, Olu, eu não posso matar uma galinha da minha cabeça e dar para a terra? Ah, Olu, eu não posso pegar um galo no quintal da minha cabeça e dar para Exu? Não convém. Ah, mas eu estou dando de todo o meu coração, eu estou dando porque eu amo Exu. Exu não te pediu. Ai, mas Exu é a boca que tudo come. Então, se eu der qualquer coisa para Exu, se eu comprar uma pizza e der um pedaço para Exu, ele vai comer. Tudo bem que Exu é a boca que tudo come, é verdade. Mas Exu não é a boca que tudo come o que você quer. Exu não é a boca que tudo come o que você quer. Exu é a boca que tudo come o que o oráculo determina. É o oráculo quem vai determinar, é o oráculo que vai orientar, é o oráculo que vai dizer, é o oráculo que vai sinalizar ao Orum, ao céu. Olha, o fulano de tal precisa de sacrificar uma galinha para a terra, para que quando ele for pisar na terra, ele tenha energia, ele tenha força, ele tenha axé da terra. Ponto. Olha só, o oráculo que sanciona. Nós temos um dispositivo, nós temos uma tecnologia para sancionar os nossos feitos, as nossas práticas. Não é da minha cabeça, não é da minha intuição. Por mais que a intuição possa ser um oráculo, né? A intuição é poderosa. A intuição, quando bem ajustada, a intuição, quando bem canalizada, ela é um oráculo poderoso. Porque a intuição é muito poderosa, a intuição é muito forte. Mas eu estou falando no âmbito das tradições africanas, Nagô e Urubá sobretudo, que existe tecnologias, existem artefatos, existem sistemas para poder entender a necessidade do sacrifício, a necessidade de uma prática que vai ajudar a pessoa no que quer que seja.
Entende? Então, eu não posso, à la vontade, conforme a minha vontade, a minha precisão, sair matando qualquer bicho que eu quiser. Isso gera desequilíbrio na natureza. Isso gera desconforto na natureza. Isso é antiecológico. Eu preciso sancionar. Eu preciso comunicar com o céu. E a forma que a gente tem de comunicar com o céu é através do oráculo. O oráculo é uma forma de comunicação. Eu comunico com o céu. Quando eu abro o Ifá, eu tenho clareza disso. Quando eu abro o Ifá, eu estou comunicando com o céu. Eu estou escutando o mandato do céu. Eu estou visualizando na minha frente o mandato celestial. O Odu é um mandato celestial. Odu é um mandato celestial. Odu é uma partícula pequena, muito minúscula, apesar de ser muito grandioso, incomensurável, imenso, mas os 256 Odu de Ifá são partículas minúsculas. E os babalaôs e as elaôs abrem essas partículas e verifica o que essa partícula energética, chamada Odu, está informando sobre o consulente. Exemplo, quando eu abro o Odu, o Barameji, em Ibi, em negativo, para o consulente, e eu vou abrir essa partícula energética que é o Odu, eu vou verificar que o negativo que está sobre esse consulente está gerando uma série de questões nefastas nesse consulente em alguns aspectos da sua vida, tais como na sua segurança mental, na sua tranquilidade mental, na sua tranquilidade mental, né, diríamos assim, na sua tranquilidade e bem-estar mental, para ser mais exato. Por quê? Porque o Barameji em negativo atinge profundamente a ori da pessoa. E ao atingir a ori da pessoa, a cabeça da pessoa, a pessoa começa a perder o foco, começa a perder energia para desenvolver suas atividades, desenvolver suas habilidades, desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver. O Barameji negativo, o Barameji em Ibi, rouba da pessoa a sua capacidade de ter foco, de ter atenção, de ser certeiro e gerar, produzir coisas boas para a sua vida. Porque o Barameji, o Odu Obarameji, esse Odu Meji, né? Um dos 16 Odus maiores de Ifá, o sétimo Odu maior, o sétimo Odu Abá de Ifá, ele é uma partícula, né, do universo, do cosmo, que informa que essa cabeça não está sendo senhora do teu corpo. Porque o Odu Obarameji é o Odu do senhor do corpo, né? Do rei do corpo, do dono do corpo. A própria palavra Obará, Obará, Obá quer dizer rei, dono, senhor, e Ará quer dizer corpo. Então a palavra Obará, o nome do Odu Obará quer dizer rei do corpo. Então se esse Odu está negativo, a pessoa perdeu o senhorio do teu corpo. A pessoa perdeu a segurança do teu corpo. A pessoa não está conseguindo comportar a dignidade da sua cabeça. Então ela perde a estrebeira. Ela perde completamente a segurança que ela tem em relação aos seus pensamentos, à sua mentalidade, às suas ideias, à sua frequência mental. Quando eu abro o oráculo e esse Odu aparece, eu estou sendo informado dessa situação que está sobre o consulente. O Babalaô versado, a Yalaô versada, com acesso a essa informação, a essa tecnologia, ele consegue extrair dali, no mapeamento cosmológico, né? Porque o Odu caiu. Ele vai buscar mais 2 Odus, não é?
o primeiro testemunho, o segundo testemunho, para poder indicar qual é a condição energética desse Odu, se ele está positivo, se ele está negativo, se ele está em Bi, se ele está em Ire. Depois que ele localizou a posição energética desse Odu, ou seja, se ele está negativo ou positivo, ele vai buscar qual é a condição dessa negatividade, qual é a condição dessa positividade, se é Ibi, se é Iku, morte, se é Arun, doença, caso for negativo, se é Aiku, vida longa, se é Ishegun Otá, vitória sobre os inimigos, se tiver positivo, entre outros tipos de negativos e positivos. Isso é o mapeamento cosmológico. A gente chama isso do opondo consulente. Quando eu saco o Odu principal, o Odu regente, os dois Odu testemunho e identifico qual é o positivo e qual é o negativo, né? Caso esteja positivo, caso esteja negativo, eu montei o opondo consulente. Eu tenho o opondo consulente. O que é o opondo consulente? É um mapa cosmológico ou o mapa ifalógico, como queiram, do consulente. Com esse mapa em mão, eu consigo encontrar as tecnologias, né? As práticas, né? Que me ajudam a resolver a questão do consulente. Entende isso? Então, eu faço um mapeamento ifalógico, odulógico, cosmológico, um mapeamento celestial do consulente, através de Odu, de perguntas pontuais, de sacadas pontuais. O Babalaô, Ayalaô, versado, consegue ler esse mapa. E ao ler esse mapa, ele consegue também levantar possibilidades de solução do problema que está na vida desse consulente. Levantar o Ebó, levantar um Ebori, um Etutu, um Ipessé, um Akoxé, um Orogum, entre outras coisas que podem ser feitas para resolver pontualmente aquele problema. Por que pontualmente? Eu posso sacar 3 obarás num dia. Isso é impossível, nunca aconteceu, tá? Mas supondo que 3 consulentes venham consultar comigo num dia e os 3 aparecem o obará Medi. Só que o fato de aparecer o obará Medi para os 3 não quer dizer que os 3 estão com o mesmo problema. Não quer dizer que os 3 consulentes estejam com o mesmo problema. Que vai ser igual, que vai ser a mesma narrativa. Por quê? Porque quando eu vou para os testemunhos, que eu saco mais 2 Odus para poder fazer a amarração do Ibo e identificar se está positivo ou negativo, porque o Ibo é uma forma de tirar da mão do Babalaô, da Yalaô, a manipulação perversa do oráculo. Então você coloca o Ibo na mão do consulente. Porque o negativo ou positivo vai cair da mão do consulente, não tem como manipular. E quando o consulente não está presente, 2 Odus é sacados para um para a direita, um para a esquerda. O que for mais velho e o que for mais novo determina a condição do Ibo. Né? Quando o consulente não está ao vivo, porque não tem como usar o Ibo à distância. Até tem como, você pode colocar uma criança. Eu já coloquei uma criança para poder fazer a amarração do Ibo para o consulente que estava distante. Meu filho Kunle, que mora lá em Berlim. Um garotinho que acabou de fazer, vai fazer 2 aninhos, ou tem 2 aninhos, aliás. E ele sentou, observando a mim, ele sentou na minha frente e fez a amarração do Ibo para mim, para um consulente que estava no Brasil, e eu estava em Berlim. Então você pode colocar alguém, você pode determinar que alguém faça a amarração do Ibo para um consulente distante. Ou você pode usar uma outra técnica que a gente tem dentro do IFAD, que é determinar que o primeiro Odu que apresentar, né, nos testemunhos representa o positivo e o segundo Odu que apresentar representa o negativo. Você determina o oráculo.
E ao determinar, isso está dito. Então, se aparecer o maior Odu, o Odu mais velho, no primeiro testemunho, você sabe que aquele Odu está Irê. Se o Odu mais velho aparecer na segunda caída, você sabe que aquele Odu está negativo. Então você determina quando o consulente não está na sua presença, né? Então, é essa combinação entre os dois testemunhos quem vai dar o peso ao Odu regente. Então, por mais que seja 3 Obarás para 3 consulentes, o fato dos 2 Odu testemunhos modificarem, porque são 256 Odus, modificarem, isso já modifica por si só a natureza do Obará que se apresentou para os 3 consulentes. A natureza não é a mesma, porque o Odu ele tem multiplicidades. Então você imagina, são 256 Odus Ifás. Cada um desses 256 Odus Ifás tem 256 possibilidades. Então multiplica 256 por 256. Você vai ter aí inúmeras possibilidades. Por isso que não é igual. É infinito. O Ifá diz que essas possibilidades são tantas quantas as areias do mar. Você consegue contar a quantidade de areia do mar? Pensa você pegando cada coisinha daquela da areia e contando. Você vai passar milhares de eternidade para poder concluir aquilo. Não vai conseguir. Então é infinito. Não tem como. Então, a gente chama isso de transmutabilidade. Existe um processo de transmutabilidade. O Odu é trânsito. Ele está sempre em movimento. Nunca está estático, nunca está estagnado. Então, quando você mapeia, quando você faz o mapa cosmológico, o mapa odulógico, o mapa ifalógico, o Opon, que é o termo mais aconchegante. Quando você monta o Opon do consulente, que é esse mapa celestial dele, da consulta oracular, você tem várias informações do que está acontecendo na vida desse consulente em vários âmbitos. No âmbito financeiro, no âmbito da sua existência, no âmbito amoroso, no âmbito familiar, no âmbito da saúde. Você mapeia. E ao mapear, você vai perceber que situações ali são mais evidentes, estão chamando mais atenção. Por exemplo, o consulente pode estar com um negativo nesse momento, mas o negativo está gerando uma doença X. Ou o negativo está gerando uma improdutividade. Ou o negativo está gerando um mal-estar familiar. Ou o negativo traz à tona uma maldição familiar. O Babalaô versado captura aonde está essa evidência, aonde está essa coisa manifesta. Não é porque o que está manifesto é uma maldição familiar que isso não vai atingir a saúde, não vai atingir a vida financeira, não vai atingir a vida conjugal, não vai atingir a vida profissional, ok? Por quê? Porque nós não partimos, como a medicina moderna, nós não partimos no Ifá de solucionar o problema específico. Você vai ao médico, vai no clínico geral, o clínico geral pede um hemograma completo e ali ele identifica que tem um problema no teu esôfago. Ele te encaminha para um especialista médico no esôfago. Ok? Isso é uma medicina baseada em evidências. A medicina moderna, essa medicina atual, ela é baseada em evidência. Logo, se eu tenho um problema no esôfago, eu vou no especialista de esôfago. Essa medicina não foi sempre assim. Os médicos antigos eram generalistas. Eles sabiam tratar qualquer tipo de doença. Na medicina moderna, os médicos não são, por mais que eles são clínicos gerais,
Por mais que eles tenham uma formação generalista também, eles necessitam de uma formação especializada, porque eles não conseguem, nessa formação generalista, que torna eles clínico geral, ser um especialista de várias doenças. Mas antigamente era assim, os médicos antigos, aqueles mais antigos, botavam a mão no teu corpo, papá, e sabia tudo. Na medicina chinesa, eu fiz medicina chinesa, né? Eu sou médico tradicional chinês, vamos dizer assim, né? Fiz a minha formação, né? E na medicina chinesa, a gente coloca a mão nos órgãos e nas vísceras do cliente, a gente vai sentindo o que tem ali. Porque essa medicina não é baseada em evidência. Ela não é baseada no sintoma. A medicina chinesa, quem já foi no acupunturista, quem já foi no médico chinês, vai entender o que eu estou dizendo. Porque ela não está baseada no sintoma. Porque para a medicina chinesa, nem sempre uma dor no esôfago é um problema no esôfago. Então, a medicina chinesa, diferente da medicina ocidental, ela é energética. Ela se baseia na energia, no yin e yang, na organização ou na desorganização do yin yang. Se você vai num acupunturista, num especialista em medicina tradicional chinesa, ele não está preocupado com a sua queixa. Ai, doutor, eu estou com dor muito forte no meu estômago. Ele não vai se interessar pela sua dor no estômago. Ele vai procurar escutar através da leitura dos batimentos cardíacos nos pulsos, através da palpação, né, através do toque e outras ferramentas, ele vai tentar escutar, perceber o que está desorganizado no teu organismo. Porque a gente sabe muito bem que dor no estômago, que pode desencadear uma úlcera gástrica, pode ser somente efeito de um problema maior. Um quadro de ansiedade, um medo incubado, uma frustração, uma mágoa. O estômago tem capacidade de reter essas informações e adoecer. E a forma com que o estômago adoece é com úlcera e outros adoecimentos que a gente conhece, né? Então, na medicina tradicional chinesa, diferente da medicina moderna, que vai te passar medicamentos para poder sanar essas feridas, né? Essa úlcera que está no teu estômago, olha só, a medicina moderna, ela vai lá, vamos curar o que está aí. Ela não quer saber a causa, ela quer te livrar do sintoma. Nas medicinas tradicionais, seja a chinesa, seja a iorubá, seja as indígenas, ela está focada na causa e não no efeito. O mais importante para a medicina chinesa, para medicinas indígenas, para as medicinas ancestrais, não é o sintoma, é a causa do sintoma. É o que está causando isso. Então, a primeira coisa na medicina chinesa é abordar que tipo de desequilíbrio do yin e yang está produzindo esse mal-estar. A pessoa está com mais yin yang, mais yin, está com mais yang, está com menos yin, está com menos yang. Ela está com mais yang no estômago, ela está com mais yin no estômago. Por quê? Porque esse mapeamento que vai determinando que tipo de energia está maior ou menor nos seus órgãos e vísceras, quem vai levar o acupunturista a entender qual é a posologia, né? qual é o caminho terapêutico, né? A abordagem terapêutica, né? Que ele vai usar para ajudar você. Aonde ele vai definir, aonde vai colocar as agulhas de acupuntura, aonde ele vai colocar moxa, bustão, aonde ele vai fazer ventosa, aonde ele vai optar por fitoterapia. Por que eu estou contando isso? Na medicina do Ifá, na medicina tradicional iorubá, porque o Ifá é uma medicina. Então, na medicina tradicional iorubá é a mesma coisa. Então, você não vai à consulta oracular para falar que está com dor de estômago. O próprio Odu vai dizer se aquela energia negativa que se apresentou para você está gerando algum mal-estar no teu estômago. Mas a consulta oracular não vai preocupar com a tua dor no estômago.
Porque a consulta oracular não está focada no seu sintoma, na sua queixa. Muitas das vezes o consulente traz uma queixa e a consulta se desdobra, trazendo elementos que não tem nada a ver com a queixa dele. Então, o exemplo que eu dei, um problema de maldição familiar que está afetando a vida financeira, a vida profissional, a vida amorosa, a vida familiar, a saúde do consulente, a causa não é a dor de estômago que apareceu no estômago. A causa não é o conflito que apareceu no trabalho. A causa não é a briga que ele está tendo com a esposa ou com o esposo. A causa não é a dificuldade que ele está tendo com o irmão. A causa é a maldição familiar que está gerando esses efeitos em várias instâncias da vida. Então, aonde o babalaô vai agir? Ele não vai agir na dor de estômago. Ele não vai agir no conflito amoroso. Ele não vai agir no conflito com o irmão. Ele não vai agir na dificuldade laboral. Ele vai agir na maldição familiar que está sobre essa pessoa e que está gerando esse monte de distúrbio. Esse monte de efeitos, diríamos assim. Então, pelo Odu que se apresentou, que determinou que existe uma maldição familiar ali, porque tem Odus que determina isso, tem Odus que notifica. Tem Odus que notifica que o problema da pessoa é uma maldição familiar. Então, se esse Odu se apresenta, for notificado, eu tenho que agir aqui nessa maldição familiar. Eu tenho que ir exatamente lá na causa, porque resolvendo a causa, eu elimino todos os efeitos. Olha que interessante, isso é a medicina do Ifá. Eu resolvendo a causa, eu elimino todos os efeitos. Então, por mais que um Odu traga várias questões, vários desequilíbrios que estão sobre a pessoa, eu preciso localizar a causa. Eu preciso ir direto na causa. Porque se eu for direto na causa, eu resolvo o problema. Ifá abençoa, meu querido. Sim, eu faço atendimento online. Aí no bio do meu Instagram tem um link que você pode entrar diretamente e falar com o meu secretário e solicitar um atendimento, tá bom? Pois bem, então eu tenho que ir na causa. O Ifá vai agir na causa, sempre na causa. Por mais que o Odu traga informações peculiares. Ontem eu atendi um moço, um rapaz à tarde, e o Odu dele falava para ele ter cuidado com problemas circulatórios. O Odu estava negativo. E o Odu que apareceu foi Oturá Odi. Na tradição de Cuba, esse Odu é chamado também de Oturá Diabo. E na tradição nigeriana, ele é chamado também de Oturá Ajogun, né? Porque ele tem uma forte presença maléfica, uma forte presença negativa nele. E está negativo. O Odu mensurava questões de saúde no sistema circulatório, no sistema renal, nos rins e também no coração. Só que a pessoa estava ótima. Ela não tem problema circulatório, ela não tem problema nos rins, ela não tem problema no coração. Ué, o Odu errou porque trouxe a informação? Não, gente. Vamos entender melhor isso? Ifá está vendo sempre antes. Ifá está vendo lá na frente. Se você não soluciona o problema que o Odu apresentou, o Ifá está informando para você o que pode aparecer, o que pode se apresentar, o que pode tornar um problema para você. Só que a demanda principal do consulente era um problema de existência. A vida dele estava fora. O trilho dele estava desencaixado. Pensa um trilho que está desencaixado. O trem não vai. O trem fica parado. O trem não avança. Então, a demanda principal revelada pelo Odu
é que o trilho da vida desse consulente estava desajustado. Se o trilho está desajustado, o trem não tem passagem. Então, vamos na metáfora. O trem é o próprio indivíduo. O trilho é o caminho, né, a caminhada, o percurso dele. Se o percurso dele está desajustado, está com um bloqueio, ele não vai para lugar nenhum. Fica dando volta, fica em círculo e a vida não vai. Então a pessoa está ali dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, mas a vida não vai. Então, com o mapeamento odológico, hifalógico, celestial, com o Opon da pessoa na frente, o Babalaô versado, a Yalaô versada, vai criar uma terapêutica. É exatamente isso. Hoje no Brasil, desculpa o que eu vou dizer, mas eu tenho anos o suficiente de Ifá para dizer o que eu vou dizer. Não comecei no Ifá ontem, então eu posso dizer o que eu estou dizendo porque eu estou observando há muito tempo o Ifá. No Brasil e também na Nigéria, as pessoas sentam diante de babalaôs por 15 minutos, 20 minutos e eles determinam o básico. Faça eboriru, faça homenageia a Xangô, faça uma homenagem para o Oxum. Pronto, resolveu o teu problema. Ou, quando não, eles mandam o consulente direto para a iniciação. O pior erro que um babalaô pode fazer na vida de uma pessoa é ela ter vindo uma primeira consulta com ele e ele mandar ela para a iniciação. Isso é um erro absurdo, em caixa alta. A pessoa veio te ver pela primeira vez, acabou de te conhecer, você fala, Ifá está dizendo para você, se você não iniciar, você vai morrer. Gente, vamos ter um pouco de bom senso? Vamos usar lógica? Poxa, se a pessoa vai morrer, você vai iniciar ela? Se a pessoa vai morrer, você tem que fazer um ebó e culpa livrar ela da morte, não iniciação. Então você não pode criar um vínculo com uma pessoa na primeira consulta que ela veio fazer e você determinar que ela inicie. Está errado. Isso não é Ifá, isso não existe. A pessoa veio na primeira consulta, vamos começar uma terapêutica. Vamos se tratar, conhecer o meu axé, conhecer a força do babalaô que está te acolhendo. Vamos aconchegando. Vamos nos aproximando. Agora a pessoa vem para a primeira consulta da vida dela e ela já sai da consulta determinada a fazer uma iniciação imediata porque ela vai morrer. A primeira consulta pode até indicar um caminho de iniciação, mas dá um prazo para a pessoa se conhecer, para a pessoa se aproximar, para a pessoa, né, criar ali um vínculo de aconchego com o babalaô, com a yalaô dela. Quando você diz que a pessoa precisa de iniciar porque ela vai morrer, você gera adoecimento psíquico na pessoa. Ela vai ficar desesperada, ela já deve estar no final do trilho, né? Já deve ter rodado tudo que você possa imaginar. Eu sempre digo isso, quando as pessoas batem na porta do babalaô, quando as pessoas batem na porta do Ifá, elas já tentaram de tudo. Já foram à igreja, já foram à rezadeira, já foi à macumbeira, já foi à mãe de santo, já foi à tenda, já foi ao centro espírita, já tomou passe na sessão espírita, já passou pelo Dr. Fritz, ela já foi em todos os lugares. Quando ela chega no Ifá, ela chega como a possibilidade última. Porque eu digo uma coisa para vocês. Não tem medicina espiritual tão eficaz como o Ifá. Não tem. Não tem. O Ifá, quando é bem vivido, o Ifá, quando é vivido como uma prática de medicina ancestral, ele é poderoso. E não estou fazendo propaganda e nem desmerecendo as outras práticas de origem Nagô-Yorubá que são Ifá. Entende? Que tem outro nome, mas são Ifá. Tudo isso é Ifá. Porque Ifá é a medicina tradicional Yorubá. O Ifá é poderoso. E como babalaô, lógico que eu vou defender a minha prática, com toda certeza. Mas eu defendo
a partir de uma experiência prática, não porque eu li no livro do Malpoyu. Não. Eu vivo essa prática e pode dizer que é poderoso. Quando é bem construído, quando o opom da pessoa é bem montado, quando o opom da pessoa, como eu falei, o mapa celestial dela, o mapa odológico dela é bem feito, e o Babalaô, Ayalaô versada entende de Odu, por quê, gente? Se o Babalaô, Ayalaô não entender de Odu, não sei o que ele está fazendo. Você pode fazer uma merda na vida de uma pessoa se você não entender de Odu. Ah, eu jogo por intuição. Tá, se você joga por intuição, com todo respeito, isso não é Ifá. Porque o Ifá é jogo, é técnica através de Odu. Ifá não é intuição, Ifá é técnica. Ifá é conhecimento. Lógico, como eu disse no começo, a tua intuição é uma energia poderosa. Então, a tua intuição vai entrar nesse processo todo para te ajudar a mapear, a sistematizar, a construir essa terapêutica. A intuição é fundamental, mas a prática oracular não se resume e não pode resumir a intuição. Porque você pode fazer uma merda na vida de uma pessoa se você fizer coisas que o Odu que está regendo ela não determina. Tem Odus que não gostam de certos animais, tem Odu que não gosta de certas folhas, tem Odus que não gosta de certos elementos, tem Odus que você tem que usar menos Dendê e mais Jin, tem Odus que não suportam Dendê, tem Odus que se você usar determinada folha naquele Odu é um problema. Então, esse entendimento amplo do que é o Odu Ifá e as narrativas e o entendimento metafísico desse Odu ajuda você a ter noção disso, você começa, opa, esse Odu fala disso, disso, logo, isso não convém, aquilo não convém. Não existe um vademeco. Eu vou consultar agora quais são as coisas que podem e não podem ser Odu. Não existe esse vademeco. Até existe um material que o Letuntum fez nos Estados Unidos, que chama Práticas Básicas de Babalaô, que são vários volumes, mas aquilo é uma microexperiência de um grupo de babalaôs norte-americanos que traduziram o Ifá para o norte da América, para os Estados Unidos. Então eles criaram esses vários volumes chamados Práticas Básicas de Babalaô, que é de uma instituição de Ifá que foi criada, que foi inventada, que foi construída nos Estados Unidos, chamada Eletuntum. E ali eles fazem uma tentativa de mapear isso que eu estou dizendo. Mas, gente, o melhor mapeamento não é o vademeco. O melhor mapeamento é o tato, é o estado lai-lai. O Ifá deixou para os babalaôs uma tecnologia chamada estado lai-lai, onde ele entra nesse estado e ele começa a mensurar os pormenores. É no estado lai-lai, é nesse estado de alteração da consciência que essa consulta desses pormenores, dessas minúcias, deve acontecer. E não tem como descrever isso. Porque a pessoa só desencadeia o estado lai-lai se ela ocupar dessa intimidade com o sagrado, com o divino que é Ifá. O estado lai-lai, como o próprio nome diz, é um estado. E é um estado limiar. Não é nem aqui, não é nem lá. Não é nem no Orum, nem no Aê. É no meio do caminho. É um estado limiar. É um estado na borda, nessa linha que tem entre o Orum e o Aê. Aqui tem uma linha. Entende? Esse meio do caminho ali, ó. O estado lá leva você para esse meio do caminho. É um estado de liminaridade, né? Ali você não está nem no plano da terra, do Aê, nem no plano do céu, do Orum. Você está no limbo. E é nesse limbo que a sua mente dissipa e você alcança o mistério. Você alcança a compreensão desse mistério. E então você pode começar a fazer esse mapeamento. Perguntar, babá, esse elemento convém aqui, aquele elemento não convém aqui. Tudo tem que ser perguntado. Nós estamos pensando na eficácia do ebó. Nós estamos pensando aqui a eficácia do sacrifício. Que não é uma eficácia material.
Não é uma eficácia material. Então, é uma eficácia metafísica. É uma eficácia metaquímica. O banho de folha que eu tomo, eu tomei um banho de folha, senti um aconchego, senti, né, o banho produz um efeito, né? Produz um efeito, porque são folhas medicinais combinadas, né, devidamente, mas o efeito é metafísico, ele é metaquímico, ele está além, não é igual o efeito do medicamento alopático que é químico. O efeito dos nossos medicamentos, dos nossos homeorós, dos nossos banhos, das nossas bebedeiras, dos nossos imulé, das coisas que a gente come, dos nossos beli, né? Das coisas que a gente coloca no corpo, é metaquímico. Está para além do físico. Não é no corpo, é no nosso astral, é no nosso corpo sutil. Porque a gente está curando, a gente está fazendo um processo de cura de dentro para fora. Mas não de dentro da matéria, não de dentro da parte física do corpo, de dentro da parte sutil do corpo, daquilo que a gente chama de alma. A nossa medicina, as nossas práticas, elas atingem o nosso astral. Ela atravessa os nossos corpos, porque a gente tem 7 corpos, né? Esse corpo denso, grosso, é o corpo físico. A química, a metafísica, elas precisam atingir esse corpo astral. Por isso que é profunda a mudança. Por isso que a mudança, a alteração, ocorre na causa. Porque a nossa tentativa, com as nossas práticas, é atingir a causa do problema. Porque para nós, praticantes da medicina tradicional urubá, praticantes do Ifá e do Orixá, esses processos todos estão na causa do problema diverso. Se você localiza a causa, você sana, você resolve qualquer problema que está incomodando, que está impedindo o fluxo na vida do consulente. Então, quando a gente pensa a eficácia do sacrifício, a primeira coisa, esse sacrifício foi determinado pelo oráculo? Esse sacrifício, nesse ebó, foi construído a partir de uma lógica oracular? Esse sacrifício tem um plano terapêutico? Com banhos, com rituais, com aquilo que o mapa, o Opon, né, o mapa astral da pessoa, extraído do oráculo, determinou? A consulta oracular precisa obedecer esses parâmetros, né? Eu não vou dizer que outras práticas corriqueiras não funcionam. Eu já conheci várias rezadeiras que não tinham oráculo nenhum e com galinho de arruda benzeu. Eu mesmo já passei por experiências terapêuticas com rezadeiras, benzedeiras, desse jeito. A senhorinha com um galinho de arruda, ela benzeu as minhas costas, eu estava com dor nas costas e eu saí de lá sem dor nas costas. Isso é uma prática terapêutica, não é uma prática oracular. Não dá para nivelar as coisas. E eu não estou falando que A é melhor do que B. Não, é diferente. São práticas terapêuticas. As rezadeiras, as benzedeiras tão valiosas para o nosso país, elas têm práticas terapêuticas muito poderosas, inclusive práticas terapêuticas reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, né? São práticas complementares que ajudam muitos processos do SUS de atendimento à população brasileira. Muitas dessas rezadeiras, muitas dessas benzedeiras contribuem para isso imediatamente, cada vez mais, porque elas fazem esse trabalho na periferia do mundo, né? Nos cantões desse país aí e também nos bastidores das grandes capitais. Então isso é prática terapêutica. O que eu estou falando aqui, quando eu uso o termo ebó, eu estou falando de uma prática oracular que determina uma terapêutica que passa por sacrifícios animais, por sacrifícios vegetais,
por sacrifícios minerais. Porque a gente tem 3 tipos de sacrifício: animal, vegetal e mineral. Sacrifício não é só do animal. Quando a gente pega uma folha, quando a gente pega um vegetal, a gente também está fazendo sacrifício. Quando a gente arranca um mineral da natureza, a gente também está fazendo sacrifício. Então o sacrifício é animal, vegetal e mineral. E eu acrescento um 4º sacrifício, que eu chamo de sacrifício interno, de ebó interno, que é o sacrifício do comportamento, que é o sacrifício da mentalidade, que é o sacrifício da atitude. Às vezes o seu negativo é por causa do seu comportamento. Às vezes o seu negativo é por causa da mentalidade. Você está insistindo numa mentalidade doentia. Você está insistindo numa mentalidade patológica. Você está insistindo numa mentalidade que é extremamente nociva. E insistir em certas mentalidades, em certos comportamentos nocivos, também contribui com o negativo que está presente na sua vida. Às vezes, o ebó não funciona, não é porque o pai de santo, a mãe de santo, o babalaô e a laô fizeram mal feito. Às vezes o ebó não funciona porque o teu comportamento, a tua mentalidade não está deixando funcionar. A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica cobrando o tempo todo, fica ali barulhando o ouvido do sacerdote, da sacerdotisa, do babalaô, da yalaô, do pai, da mãe de santo, do babalô de chá, da yalaô de chá. O ebó ainda está no chão, o ebó ainda está fazendo o seu movimento, né, a sua transmutação, e a pessoa está lá ansiosa, né, descredibilizando, falando sei lá o quê, fui enganada, não tá fazendo efeito. Passou 1 dia, 2 dias, a pessoa acha que o babalaô é obrigado a fazer mágica para resolver o problema dela. Não existe mágica, não se faz mágica. A gente faz mudança de energia. O babalaô é um domador energético. O babalaô é um domador de frequência energética. Ele faz transmutações energéticas, ele modifica a energia. Então, se ele modifica a energia, se a função de um ebó, se a função de um etutu, se a função de um orogum, se a função de um akoxé é mudar a energia, você precisa contribuir, porque a mente é poder. Se você está na sua casa blasfemando, está ansiosa, descredibilizando, não colocando axé, fé, axé mental, né? Bons pensamentos, projetando bons pensamentos para o seu ebó, você vai danificar o ebó sim, você vai cancelar o ebó sim, e o ebó não vai dar certo. E a culpa não é do pai, da mãe de santo, do babalorixá, do babalaú, não. Agora, eu vou ter que dizer também o outro lado da moeda. Tem babalaôs, pai de santo, mãe de santo, babalorixá, que não são assertivos, que não montaram o mapa astral, o mapa odológico, né, o opom da pessoa corretamente, né? E aí ele não foi certeiro, porque ele não conseguiu mapear, porque ele não conseguiu construir ali uma necessidade terapêutica que atendesse o conflito, né? Que atendesse a situação energética daquele consulente. Quando você não atende a situação, não vai acontecer nada. Ou pode acontecer de piorar, ou pode acontecer da coisa tomar outros rumos. Se bem que piorar também não é um motivo de você se alarmar, porque a mudança de energia, a transmutação energética, ela pode gerar um caos sim. Ela pode vir primeiro com o caos, intensificando o problema, para depois organizá-lo. Né? Por isso que você que está em processo terapêutico, por isso que você que tem aí uma relação oracular com o seu babalaô, com o seu babalorixá, etc., você precisa ser acompanhada, né? Antes, durante e depois do ebó. É importante que o babalaô te dê um feedback de como está a situação. Caso as coisas desorganizar, é importante você dizer para esse babalaô, para ele tomar o rumo, né? Para ele poder criar aí
possibilidades de ajudar você a lidar com isso, porque de fato um ebó pode dispersar a coisa. Um ebó pode tornar a coisa mais caótica, assim. Um ebó bom, um ebó que foi bem feito, pode gerar essa confusão e você ter a sensação de que a coisa está pior, de que a coisa está mais gritante, de que a coisa está mais... ficou pior, né? Eu fui lá para fazer um ebó e volto pior do que estava, né? Então, existe essa possibilidade, sim. E se isso acontecer, você não estranhe, você não se alarme, você compartilha com o seu babalaú, com o seu abalorixá, com a sua mãe santa e aguarde orientação como você deve lidar com isso. Às vezes um banho equilibra, às vezes uma oferenda que você mesmo vai preparar vai equilibrar, ou mesmo procedimentos que o seu zelador, o seu pai de santo, etc., pode também fazer. A questão é não se sentir abandonado após um trabalho de ebó, após um ebó. Tem que ser acompanhado, tem que receber um feedback, né? Geralmente, quando o trabalho, o ebó, é bem feito, é bem estruturado, e ele foi direto ao ponto, ele foi certeiro, meu povo, não tem que ter perturbação. Se o ebó correspondeu à exigência oracular, ao que o oráculo determinou, você só frua, você só receba, você só deixa vir. Porque o que foi selado no céu está selado. Então, a eficácia está exatamente em a gente mapear esse Opom da melhor forma possível, atender o que esse Opom, que esse mapa celestial, que esse mapa ifalógico determinou e fazer o que foi direcionado ali e o consulente corresponder também isso que foi direcionado com o seu comportamento, com a sua postura, com a sua mentalidade, contribuindo assim para a eficácia do ebó. As nossas práticas são poderosas, as nossas práticas são riquíssimas, as nossas práticas ancestrais são valiosas nesse mundo. Então que a gente mantenha isso preservado e que a gente mantenha isso vivo, porque do jeito que o mundo está, do jeito que o mundo vai, a gente vai precisar cada vez mais das nossas práticas ancestrais. Eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês amanhã para o café com o Oluô, que Fá abençoe e que a vida seja cada vez mais plena. Um abraço, vamos que vamos. Axé, axé e axé.